Queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 21, versículo 6. Êxodo capítulo 21, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: o Senhor dele o levará diante dos juízes, terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Queria orar com você novamente. Jesus, nós nos colocamos na sua presença nesse momento, Pai, e nós te pedimos revelação da sua palavra, Deus. Fale aos corações aqui nessa noite, me esconda atrás de ti. Deus, ministra a sua igreja neste lugar, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém. Só você que crê nessa oração, aplauda mais uma vez o Senhor. Dando continuação à série que o pastor iniciou na semana passada sobre mordomia, hoje a gente vai falar a respeito do mordomo da orelha furada. Diga comigo aí, o mordomo da orelha furada. O que seria esse mordomo da orelha furada? O texto que a gente leu, aqui a gente está falando do povo de Israel, depois que ele sai ali da terra do Egito, Deus livra o povo de Israel com mão forte, e eles caminham rumo ao deserto, e Deus começa a estabelecer algumas leis para o seu povo, para distinguir das demais nações da terra. E essa lei específica que a gente está lendo, é se acaso um judeu resolvesse aceitar ser escravo de outro, um judeu escravizando um outro judeu, e existia essa permissão na lei. Porém, o judeu ele trabalharia 6 anos, e no 7º ano ele deveria ser livre. Trabalhava 6 anos e no último ele deveria ser livre. Porém, se dentro desse trabalho escravo, é um conceito totalmente diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, sobre o trabalho escravo, mas se dentro desse trabalho ali, o Senhor fornecesse esposa e ele tivesse filhos, e esse Senhor fosse alguém muito bondoso, no final ali desses 6 anos, o escravo poderia falar assim: eu amo o meu Senhor, eu amo ele e agora eu quero servir ele por amor. Ele poderia tomar essa decisão de servir esse Senhor por amor. Só que ele deveria ser direcionado até os juízes da terra, os juízes reconheceriam que ele queria ser um escravo por amor, e a porta da casa desse Senhor furavam a orelha dele. Aí está o termo orelha furada. Furavam a orelha dele. E quem visse ele com essa orelha furada, eles já falavam assim: não, esse aí não é o escravo que está dentro da lei dos 6 anos. Ele não vai trabalhar 6 anos e ser livre no 7º. Ele decidiu ser escravo por amor. E a gente consegue fazer um paralelo com o Evangelho. Mas por que uma pessoa decidiria, assim, por livre e espontânea vontade, ser escravo de alguém? De certa forma era vantajoso, por conta da herança familiar. A pessoa pertenceria a uma família influente. Porque afinal, se a pessoa tinha o poder de ter escravos, era uma pessoa de posses. Então esse escravo ele estaria pertencendo a essa família de posses. Era vantajoso para o escravo. O pastor falou no Tadel, o pastor Antônio ministrou no Tadel falando a respeito do ano do jubileu. Pode ser que no ano do jubileu essa família fosse livre desse trabalho escravo. Com o ano do jubileu ele poderia ser livre. Então ele e toda a sua família poderia conquistar a sua liberdade. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê o favor que Cristo teve com a gente, a graça misericordiosa de Deus, o perdão dos pecados, a justificação, e a gente olha tudo que o Senhor fez por nós, e a gente decide servir a Cristo por amor. Não é por medo do inferno, não é por medo de condenação, é pelo amor que Cristo teve por nós. A gente pode fazer essa decisão. E o que seria esse furo na nossa orelha? Um furo espiritual, não um furo físico. O que seria esse furo na orelha? É uma mordomia fiel. É uma mordomia fiel, é uma obediência amorosa aos mandamentos de Deus, por amor. E hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito dessa mordomia da orelha furada. 3 passos para essa mordomia da orelha furada. O primeiro passo seria: a mordomia é uma decisão voluntária. Diga comigo, a mordomia é uma decisão voluntária. Êxodo 21:5, a Bíblia diz assim: eu amo o meu Senhor, não quero receber liberdade. Ele declarava esse amor ao Senhor dele.
E ele não queria a liberdade, ele queria continuar servindo esse senhor. O senhor foi muito bondoso com ele. O servo decidia permanecer motivado pelo amor, não era pelo medo, era pelo amor a esse senhor. O que eu vejo hoje na nossa geração, quando a gente se trata do evangelho, de viver para Cristo, de com base no amor que a gente tem por Ele, a gente gastar a nossa vida, gastar os nossos talentos, ser esse mordomo da orelha furada por amor a Deus, a gente vê uma mentira que o diabo tem colocado no coração das pessoas. Não, você é muito novo para entregar a sua vida para o evangelho, você é muito novo para viver esse fanatismo, uma mentira que o mundo tem colocado. Mas o pastor semana passada, ele falou assim que Deus é o dono de tudo, dele pertence todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é o nosso único provedor. Me faz lembrar do Salmo 91, que muitas vezes a gente deixa aberto, a Bíblia no Salmo 91, a gente não abre, não entende a importância que está escrito no Salmo 91. Olha o que a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele me cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele é seu escudo protetor. Para que eu vou querer sair debaixo das asas desse Deus? Para que eu vou querer sair debaixo dessa provisão, dessa proteção do Senhor que é dono sobre todas as coisas? É uma decisão lógica nós decidirmos viver por Cristo. Dele vem a salvação, dele vem a provisão, dele vem a esperança, dele vem a paz. A paz não está nos bens materiais, a paz não está na força do meu braço, a paz está nele, está escondida nele a nossa paz. E a Bíblia fala que a graça, ela é firmada em superiores promessas. Não é uma aliança carnal simplesmente que o servo tinha com o seu senhor. Não, o Senhor vai cuidar de mim, eu pertenço a essa família, eu sou servo, por mais que eu pertença a essa família real agora, ali no Antigo Testamento, eu ainda continuo um escravo, eu sou um escravo, eu sou um serviçal desse Senhor. A graça não é desse jeito. A Bíblia fala que nós somos chamados de amigos. Olha o que a Bíblia diz em João 15:15. Já não os chamo de servos, Jesus falando com nós, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei vocês conhecidos. Essa é a aliança que Deus promove para nós, esse chamado para sermos amigos de Deus. É algo lindo, algo maravilhoso. A Bíblia fala que a gente é filho de Deus, lá em João 1,12, a Bíblia fala assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, aos que decidiram furar a sua orelha por amor, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Um dos maiores privilégios do Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, não são os dons, não é a capacitação para o ministério, não é a ousadia, não são esses carismas da parte do Espírito, que eu creio em todos eles. A principal função do Espírito Santo no coração do crente é que a Bíblia fala em Romanos: o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o mais forte do Evangelho, nós podemos ser os chamados de filhos de Deus. Então, tudo isso parte de uma decisão voluntária de nós vivermos para esse Deus eterno, esse Deus poderoso. Em 2 Coríntios 9:7, a Bíblia fala assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui está falando num contexto de oferta, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, mas podemos transferir esse mesmo sentimento, as contribuições financeiras, aos nossos talentos, aos nossos dons, ao favor que esse Senhor concede a nós. Entregar isso a Deus. Se eu sou um bom administrador, eu uso essa minha habilidade de administração no reino de Deus, e Deus ama quem faz isso com alegria, não só os nossos recursos. Então, a primeira marca de um mordomo da orelha furada, o que é, gente? É uma decisão voluntária. Diga comigo: a mordomia é uma decisão voluntária. O segundo passo, a segunda característica dessa mordomia da orelha furada: a primeira é essa decisão voluntária, a segunda requer um compromisso público. Diga comigo aí: a mordomia
requer compromisso público. Êxodo 21:6, o levará aos juízes, levará o escravo aos juízes, à porta ou à ombreira. Ou seja, o juiz tinha que reconhecer a decisão desse escravo. Era uma decisão pública, não era uma decisão secreta. Era algo que a sociedade via essa decisão. A pessoa ia até uma ombreira, ia até a porta da casa do seu senhor. Os vizinhos viam, a sociedade viam a decisão desse escravo. E com Cristo não é diferente. A decisão ela tem que ser pública, ela tem que ser visível. Ela tem que ser uma marca do cristão na sociedade. A nossa mordomia deve ser algo visível, nossa vida deve evidenciar que pertencemos a Cristo. A obediência amorosa e a administração fiel daquilo que Ele deu para nós tem que ser atos visíveis, não são atos secretos. Deus falou muito comigo, pegou muito no meu coração, a respeito muitas vezes do mau testemunho. O que é o mau testemunho? É a pessoa que decidiu furar a sua orelha pelo Evangelho. Ele furou a sua orelha, agora ele vive para Cristo, mas o discurso não é alinhado à prática. E esse mau testemunho não reflete o comportamento do todo, não reflete aquilo que é de fato o Evangelho. O mau testemunho não reflete isso. E a gente vê muitas pessoas rotular os cristãos de hipócrita, pessoas com comportamento antiético, imoral. Não, eu não contrato crente aqui, não contrato crente nessa empresa. É a pior dor de cabeça que você pode fazer contratar crente aqui. Não reflete o comportamento da maioria, não reflete o Evangelho. Mas infelizmente a pessoa decidiu furar a sua orelha e ela esconde isso para si mesma. Ela não consegue transferir isso para o público. Eu creio que os melhores funcionários das empresas têm que ser os crentes, têm que ser os cristãos. Tem que ser nós, tem que ser todos nós que estamos aqui. Escândalos da fé. O que eu aprendo com isso, que Deus ministrou no meu coração? As pessoas não entendem quem é o seu verdadeiro patrão. As pessoas não entendem quem que é de fato o seu Senhor. Transfere para homens corruptíveis um cargo que é somente de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3:23, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O nosso chefe é Deus. Ele vê se a gente está chegando no horário ou não. Ele vê se a gente está dando migué no nosso patrão na hora do intervalo, na hora do cafezinho. Ele está vendo, é Deus que está vendo. Isso deveria ser um motivo de temor para nós. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu estou crucificado com Cristo. Assim eu não vivo, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo no corpo, ou seja, aquilo que as pessoas estão vendo na minha vida, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É muito forte. Como usamos o nosso tempo, os nossos bens, nossos dons, mostra para quem nós vivemos. Eu sempre falo algo para os jovens, todo culto de jovens eu falo isso, acho que eles estão mais careca do que eu de ouvir a respeito disso, que é a respeito da nossa fé. Se hoje, ser cristão no Brasil hoje fosse um crime, ser cristão no Brasil fosse crime, haveria prova suficiente na sua vida para te incriminar? Será que haveria prova na nossa vida para sermos incriminados como cristão? Ou será que alguns teriam aquele recurso de habeas corpus junto ao advogado? Não, eu só ia no domingo. Eu não sou cristão não, só ia no domingo. Conseguiria abrir um habeas corpus para se isentar de ser preso pelo Evangelho. É muito forte, isso aqui é pedrada. Mateus 5,16, a Bíblia diz assim, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não é no nosso quarto secreto, não é com a porta fechada do nosso quarto, isso aí é a nossa intimidade com Deus, a nossa conversa com Deus, é onde Deus manifesta a nossa glória, a glória dele para nós, mas a luz do cristão deve ser vista diante dos homens, para que vejam as boas obras. Não somos salvos por causa das nossas boas obras, mas as boas obras glorificam o Pai que está nos céus. Jesus, Deus, Ele é glorificado através das nossas boas obras. Ele morreu por todos, lá em 2 Coríntios 5,15, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, com as suas próprios conceitos, com o seu próprio coração, com a sua própria mentalidade, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O servo da orelha furada, ele vive para Cristo, ele vive para aquele que morreu por ele.
A marca de um verdadeiro seguidor de Jesus é uma vida entregue voluntariamente. Jesus, eu te entrego a minha vida, os meus talentos, os meus dons, os meus recursos são todos seus. É uma entrega visível. Eu estava voltando do batismo, eu não sei por onde que vocês voltaram do batismo agora que a gente teve no feriado, e eu voltei naquela avenida que vai para Piraquara, aquela BR que vai para Piraquara. E a hora que eu virei aquela BR para Piraquara, eu vi uma montanha assim, a gente estava falando de escalar montanha e tal, com os meninos, eu fiquei pensando, nossa, aqui tem bastante montanha para o pessoal escalar, né? E eu olhei assim de carro, estava de dia, eu vi aquela montanha assim bonita, e eu fiquei pensando, falei para a Thay até, nossa, talvez se fosse de noite eu passaria por essa mesma região, e eu não perceberia que tinha uma paisagem tão linda, uma montanha tão bonita, nem sei o nome daquela montanha ali. Mas, se tivesse uma cidade edificada sobre essa montanha, o cara passaria quilômetros, mas ele veria algo aceso naquela montanha. Esse é o cristão. Esse é o cristão. Esse somos nós. As pessoas, não precisa você colocar um holofote em você mesmo, uma placa escrita, eu sou crente, #Jesus 100%. As pessoas vão ver pelo seu procedimento, pelas suas boas obras, que você é filho de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto com relação a esse mordomo da orelha furada. O que é? Vamos lá, vamos lembrar junto lá? Qual que é o primeiro passo para sermos um mordomo da orelha furada? Uma decisão voluntária. Qual que é o segundo passo? Requer um compromisso público. Não é escondido, não é no nosso quarto, é para que os homens vejam as boas obras em nós. E por último, a mordomia é um compromisso permanente. Diga comigo, a mordomia é um compromisso permanente. Êxodo 21:6, a Bíblia diz assim, e ele o servirá para sempre. Então esse compromisso da orelha furada, ele era para sempre. Não era algo temporário, era algo para sempre, era algo que marcava aquela pessoa para sempre. O cristão, ele não é um mordomo apenas aos domingos, apenas numa célula, apenas em momentos esporádicos, é para sempre, em todo o tempo. Não é igual um trabalho freelancer, né? O freelancer ele presta serviço para várias empresas, mas ele não tem vínculo com nenhuma. Ele escolhe quando é o momento oportuno para ele agir. O cristão não, a todo momento ele está ativo. Ele é como se fosse um policial, ele está apaisando a todo momento. Ele tem esse compromisso permanente. E eu estava conversando com o pastor a respeito da palavra, e ele me trouxe o caso de Davi na mente, que Davi ele era um escravo da orelha furada. Davi ele era um escravo da orelha furada. Ele escolheu de forma voluntária se filiar ao exército de Deus. Ele tinha uma vida pública de um homem de Deus, de um rei, de uma pessoa que temia Deus. Só que chegou um tempo na vida de Davi que ele quis dar umas férias para ele mesmo. A Bíblia diz isso lá em 2 Samuel 11:1, que Davi, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio, ele ficou tranquilo. E a Bíblia fala que de tarde, quando ele acorda, ele foi dar um passeio no palácio ali, de tarde, o cara dormiu para mais de meio-dia, acordou de tarde ali, nós não estamos falando nada quantas férias, mas o que ele estava fazendo? Ele estava ali tranquilão, deixa eu me dar umas férias, deixa eu tranquilizar aqui no tempo que ele devia lutar. Ele topou com Betseba. Ele olha, ele vê Betseba tomando banho, lá na frente ele adultera com ela, cara, ele traz uma desgraça para a família dele. Desgraça. Quando você vê, a partir desse momento de Betseba até o final da história de Davi, você vê filho matando filho, você vê ali filho usurpando o trono, você vê uma destruição na família de Davi. Tudo porque no tempo que ele deveria estar batalhando, que ele deveria estar ali disposto a viver por esse chamado da orelha furada, ele deu a baixada na guarda. E Deus falou muito ao meu coração, a proteção para o cristão é o campo de batalha. Nós estamos em guerra, gente, a gente está indo para as casas de paz agora, tem muitos irmãos abrindo suas casas, abrindo a porta do seu lar, e a gente está indo despojar o reino das trevas. É o momento da gente pintar a cara, igual o pastor fala, né? O guerreiro da cara pintada. É o momento da gente despojar o reino das trevas. Mas Eliel, eu não sei pregar, eu não conheço direito a Bíblia. Cara, mas você pode abrir a porta da sua casa para receber uma casa de paz. Eliel, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você pode levar o lanche para a casa de paz, você pode chamar aquele teu irmão, você pode chamar aquele seu amigo para participar de uma casa de paz.
está no campo de batalha, é a nossa proteção, é a nossa proteção. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12:1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, nós estamos rodeados por grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe por que muitas pessoas abandonam a casa de Deus, abandonam a igreja, desistem de congregar, desistem de viver o cotidiano da igreja? Existe lá a questão de teológica, muitas vezes a discordância teológica, enfim, é mínimo, mas existe essa questão. Existe às vezes uma mudança na vida da pessoa, alguma situação que marcou ela de alguma forma, não sei, enfim, pode ser um motivo também, mas a maioria esmagadora de pessoas que abandonam a igreja são questões interpessoais, são conflitos não resolvidos, são brigas, são dissensões, são pensamentos contrários, são divisões que a pessoa não consegue resolver, não consegue ajustar. O que é isso? É você tirar o foco de Jesus, é você tirar o foco daquele por quem você furou a sua orelha. É muito forte. E Apocalipse 2:10 ele fala assim, ó, sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O reino de Deus é tomado por esforço. Está na hora da gente fechar os nossos olhos para as tribulações do tempo presente e colocar os nossos olhos em Jesus. Quem prometeu para nós a salvação, quem prometeu para nós a justificação, é por Ele que nós temos que viver, é por Ele que nós temos que manter os nossos olhos fixos. Amém, gente? E para encerrar, eu queria falar a respeito de José. O pastor falou na semana passada a respeito de José. E José, ele se enquadra nessa questão do mordomo da orelha furada. Você vê que José, ele está ali diante da mulher do Potifar, ali com aquela oportunidade de adulterar com ela, de cair com ela ali. Ela estava indo para cima dele, e ele deixa as vestes da mão dela e foge. E olha o que José fala ali em Gênesis 39, perdão. Faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? A preocupação de José era ferir o coração de Deus. Ele escolheu isso de forma voluntária, não tinha ninguém olhando José ali, não tinha ninguém supervisionando José ali. Ele e Deus, ele decidiu no coração dele, de forma voluntária, se submeter, furar a sua orelha para Cristo. Diante de Faraó, quando ele está ali interpretando o sonho, ele poderia jogar confete em si mesmo. Não, eu nasci com o dom, eu nasci com o talento, eu sei interpretar sonhos, eu tenho essa habilidade, eu nasci assim. Mas não, ele transfere isso para Deus. Ele fala assim lá em Gênesis 41:16, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Ele transfere isso, ele faz de forma pública para o Faraó que aquilo não estava nele, aquilo estava em Deus. Ele tem esse compromisso público. E por último, observe em José também, no final da vida dele, até o fim ele foi esse escravo da orelha furada. Ele fala assim lá em Gênesis 50:25, e José fez jurar aos filhos de Israel dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. O que ele está querendo dizer? Deus vai levantar um profeta, essa terra não é o meu lugar, e quando o meu povo vai ser transferido para a terra prometida, vocês vão levar meus ossos para esse lugar. A minha missão não acabou, eu quero ser enterrado no lugar onde que Deus prometeu. É um compromisso até a morte, é um compromisso até o fim. E algo que Deus pegou muito no meu coração agora à tarde, eu estava meditando, e Jesus falou no meu coração, assim, pode parecer uma palavra dura, pode parecer um discurso duro, mas olha que Deus ministrou no meu coração. Ele falou assim, Ele, Jesus, não nos pede aquilo que Ele mesmo não fez. Isso aqui é muito forte. A vida de Jesus é a prova viva de seus mandamentos. Ele não pede nada para nós que Ele já não fez. Ele não pede nada para nós que Ele já não fez. Entregar a vida de forma voluntária, lá em João capítulo 10, Jesus fala assim, ninguém atira de mim a minha vida, ninguém tira a minha vida de mim,
mas eu a dou por espontânea vontade. Jesus, ele foi o primeiro a entregar de forma voluntária a sua própria vida. Ele fala para a gente entregar a nossa vida de forma voluntária para Ele, mas primeiro Ele fez. Não existe mérito, eu não posso falar para Jesus assim: ó Jesus, eu estou entregando a minha vida para você, eu sou melhor que você. Não, Ele já fez isso primeiro por mim lá atrás. Ah, mas qual que é o compromisso público de Jesus? O que Jesus se queimou por mim no passado? Ele ficou pelado numa cruz com os braços abertos, injustiçado, cuspido, blasfemado. Ele de braços abertos se entregou e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Como que eu não vou entregar minha vida de forma voluntária para quem fez isso por mim? Ele fez primeiro. Ele fez primeiro. Em Mateus 28:20, Ele promete para nós. Ele fala assim: eu estarei com vocês, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele promete que vai estar com nós até o fim dos tempos, e a prova que Ele vai estar com nós até o fim dos tempos é o Espírito Santo, que Ele selou no nosso coração. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria fazer um desafio para você aqui nessa noite. Com base nessa decisão voluntária por Jesus, com base nesse testemunho público de fé, e com base nessa aliança que ela é para sempre, eu queria convidar você aqui nessa noite para você furar a sua orelha, para você ser esse servo da orelha furada. Senhor, nós não servimos o Senhor por medo do inferno, por medo de condenação, por nada disso. Nós servimos o Senhor porque o Senhor deu exemplo, o Senhor se entregou por nós naquela cruz. O Senhor nos reconciliou com o Pai. Havia um escrito de dívida contra a minha vida, e o Senhor, quando fez verter o seu sangue naquela cruz, o Senhor disse: está consumado. E por meio disso nós temos paz com Deus. Como não vamos nos entregar ao Senhor? O meu desafio para você aqui nessa noite é que você entregue tudo ao Senhor. Entregue tudo pelo que Ele já fez pela sua vida. Tudo que nós temos a entregar ao Senhor é a nossa própria vida. Senhor, fura as nossas orelhas aqui nessa noite, Jesus. Nós queremos nos entregar a Ti aqui neste lugar. Enquanto o Ministério de Louvor ministra uma canção a nós, eu queria que você fizesse a sua oração para o Senhor aqui nessa noite. Comece a fazer o seu concerto com Deus aqui nessa noite.